Até a presente aula, você só viu os elementos de memória de forma isolada, não é verdade? Você viu o LED, você viu o flip-flop JK, flip-flop D. Se você não lembra desses flip-flops, eu aconselho você voltar às aulas e rever os conceitos e funcionamentos de cada um deles, porque a gente vai precisar muito nesta aula e nas aulas futuras. Nesta aula aqui nós vamos dar um passo à frente, vamos tornar as coisas um pouco mais complexas. Da mesma forma que a gente fez lá com circuitos combinacionais, que a gente avaliou primeiro as portas lógicas e depois começou a falar sobre circuitos mais complexos, aqui nós vamos falar sobre os registradores, que nada mais são do que agrupamentos de flip-flops. Ele não vai ser um dos primeiros dispositivos mais complexos que a gente vai ver aqui. Veremos também mais à frente outros dispositivos. Mas aqui nós vamos focar nas aplicações e como esses dispositivos que são agrupamentos de flip-flop funcionam. Tranquilo? E então, vamos começar a aula? Estamos aqui com os registradores, né? O registrador, como eu falei na introdução deste vídeo, ele nada mais é do que um agrupamento de flip-flops. Nesse caso aqui, eu estou usando o flip-flop D para representar, mas você pode utilizar, por exemplo, o JK também na configuração que a gente viu, como se fosse um flip-flop D. Então, eles servem basicamente, os registradores, para armazenar e ou transmitir dados. Você sabe que um único elemento de memória, ele só vai armazenar um único bit. À medida que eu agrupo esses elementos de memória, eu posso armazenar mais bits. Então, se eu tenho 10 flip-flops, eu vou poder armazenar 10 bits. 32 flip-flops, 32 bits. E assim sucessivamente. Os registradores, eles são aplicados basicamente em armazenamento. Então você vai ter ele presente, né? Armazenamento. Você vai ter ele presente tanto nas memórias que você tem no seu computador. Eles são registradores, e cada memória vai ter um tamanho, né? E o registrador dessa memória, dependendo da arquitetura, varia de tamanho também. Então, na arquitetura de 32 bits, vai ter registradores de 32 bits. Na arquitetura de 64 bits, vai ter registrador de 64 bits. Em microcontroladores, você pode ter microcontrolador de 8 bits, por exemplo. Então, os registradores dele vai ter o tamanho de 8 bits. E eles vão armazenar dados, principalmente naquelas memórias de curto prazo, memória RAM, você vai ter para fazer armazenamento, e nas memórias de longo prazo, memória ROM, né? Você também terá a presença de registradores. Memória, quando você fala, essencialmente você está falando em registrador. Você vai ter também ele presente, eu falo aqui de armazenamento, mas você vai ter também nas operações. Como assim, né? As operações aritméticas que nós comentamos lá na primeira parte desse curso, a gente vai ver os circuitos um pouco mais à frente. Então, na unidade lógica aritmética, existem registradores que eles fazem o armazenamento, por exemplo, das parcelas da operação, eles fazem o armazenamento temporário das operações intermediárias. A gente vai ver também que é possível você fazer operações de multiplicação e divisão com registradores, com o registrador de deslocamento que a gente vai falar a seguir, entre outros tipos de operações que você precisa fazer com números binários, principalmente na unidade lógica aritmética. Então, se você precisa fazer operação, você precisa fazer armazenamento ou transporte de dados também, né? Você quer passar de um ponto para outro, geralmente isso é feito através de registradores. Ou você quer mudar de um local da memória para outro slot da memória, é praticamente uma transmissão de dados aí de um registrador para o outro. E às vezes você pode utilizar, inclusive, registradores intermediários para poder fazer esse processo de transmissão de dados. Beleza? O nosso primeiro registrador que nós vamos abordar aqui é o registrador de deslocamento. Ele é um agrupamento de flip-flops. A gente está usando o flip-flop D, mas como eu falei, você pode utilizar outro tipo de flip-flop, pode ser JK, por exemplo, na configuração de flip-flop D. E aqui a gente vai explicar o funcionamento desse tipo de registrador de deslocamento. Ele basicamente recebe o dado, ou ele é carregado com um dado, e ele faz o deslocamento. Esse deslocamento pode ser para a direita ou para a esquerda, vai depender do tipo de registrador. Aqui nesse registrador que a gente vai abordar aqui, a gente vai fazer um deslocamento para a direita. Tranquilo? Então este registrador 1 aqui, ele vai jogar dado para este registrador 2. Então vamos colocar aqui como seriam as saídas, né? Eu vou colocar a saída aqui Q2
Q1, Q0. E eu vou colocar aqui ao lado a outra saída para a gente acompanhar como é que é esse processo de deslocamento aqui. Q2, Q1, Q0. Suponha que este registrador aqui ele já esteja carregado. Você colocou dados aqui e repare que como o flip-flop D, a gente viu o funcionamento, né? Ele copia o dado que tem na entrada e coloca na saída. Então vamos supor que você colocou este dado aqui na entrada, vamos colocar com outra cor, coloquei esse dado aqui na entrada, 1, 0, 1. Então eu pulsei a primeira vez, supondo que todos os flip-flops estão zerados, né? Todos eles estão zerados. Vamos colocar numa cor aqui cinza. Suponha que aqui está com 0, aqui está com 0, aqui está com 0, 0, 0 e 0. Então eu quero carregar primeiro esse flip-flop. Então eu vou empurrar esse número aqui serialmente para ele. Lembra que a gente falou sobre comunicação serial e paralelo na última aula, né? Então eu coloco o número 1 aqui na entrada, eu pulso o clock, aí esse 1 vem para cá, esse 0 vem para cá e esse 0 vem para cá. Esse 0 vai ser jogado para cá e assim eles vão se deslocando de 1 em 1 da direita ou da esquerda para a direita. Então eu coloquei 1, eu apliquei um pulso, eu desloquei 1 para cá. Aí depois eu pulsei de novo, eu desloquei 1 que estava para cá, para esse ponto e coloquei esse 0 aqui. E depois eu pulsei novamente, coloquei esse 1 nesse ponto, o 0 está nesse ponto aqui e o 1 vai estar nesse ponto. Então vamos supor que o meu registrador já está completamente carregado aí. Então vamos colocar aqui, ele vai estar carregado com 1, 0, 1. E aqui você está com todos os zeros. Então aqui inicialmente eu tenho 1, 0, 1. E aqui eu tenho 0, 0, 0. Para fazer o deslocamento do registrador, geralmente você faz um deslocamento com preenchimentos de 0, né? Então o que é que você faz? Você coloca um 0 aqui na entrada e você pulsa. É como se você estivesse fazendo um êmbolo numa seringa. A diferença é que esse êmbolo é o 0 que está empurrando este número da esquerda para a direita. Então eu coloquei um 0 aqui e eu pulsei a primeira vez. Então esse 0, todos eles vão ser deslocados para a direita. Então esse 0 vai passar para cá, você vai ter um 0 aqui. Esse meu 1, 0 vai estar aqui, 1 vai vir para cá. E você vai ter aqui 0, 0. Beleza? Aí eu vou pulsar novamente. Aí lembre-se que eu estou sempre mantendo o 0 aqui na entrada, que eu estou empurrando, é como se fosse um êmbolo. Então, quando eu pulsar novamente, eu vou ter aqui 0, 0. Aqui eu vou ter agora 1, 0, 1 e aqui 0. Quando eu pulsar novamente no meu sistema aí, aqui está sempre mantendo o 0 na entrada, eu vou ter 0, 0, 0. E aqui eu terei o meu 1, coloquei na cor errada, é cinza, né? Eu terei o meu 1, 0, 1. Então, após 3 pulsos de clock, eu praticamente desloquei o meu dado que estava aqui. Repare que ele foi deslocando parcialmente, ó. Depois ele apareceu aqui, depois apareceu aqui, e agora ele está completamente dentro do registrador 2. Eu fiz um deslocamento de dado aí, nesse caso. Imagine isso para registradores maiores, 32 bits, 64 bits, enfim, uma quantidade maior de bits. Você teria mais pulsos para poder deslocar o dado de um ponto para outro. E aí, entendeu como é que funciona o registrador de deslocamento? Esse é o primeiro registrador que veremos aqui e na próxima aula daremos continuidade a esse conteúdo relativo a registradores. E vamos aqui para os destaques dessa aula, né? Nesta aula nós vimos o conceito de registrador, né? Nada mais é do que um agrupamento de flip-flops para atuar no armazenamento, que é uma das aplicações, ou nas operações. Nas operações a gente viu a nível de ULA ou no transporte de dados. Vamos aprofundar mais um pouco na próxima aula, o tipo de operação que a gente pode fazer com o registrador. E vimos aqui também um registrador de deslocamento, onde nós fizemos um exemplo onde ele transmitia um dado. Primeiro a gente fez uma carga de dados, né, de forma serial, onde você carregava o registrador 1. Se você não lembra, é bom você voltar neste vídeo para observar como é que foi feita a operação. E ele transmitia do registrador 1 para o registrador 2 através de operação de deslocamento de dados. E essa operação, a cada pulso de clock, era transmitido um bit, né, deslocado um bit de um ponto para o outro. E isso era feito preenchendo com 0. Né? Nós vimos que
O preenchimento com os zeros no registrador, ele funciona basicamente como se fosse um êmbolo. E por característica do flip-flop D, né, que ele copia o que tem na entrada e na saída, é feito esse deslocamento bit a bit de um ponto para o outro. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo desta aula. Se você não compreendeu, você reassista esta aula. E se tiver dúvidas ainda, você já sabe como proceder para sanar qualquer dúvida que você tiver sobre o conteúdo. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.